Salmo 103, o verso 13, você tem aí diante de si, eu vou tentar me conectar aqui, para a gente poder ter uma dinâmica, perfeito, para a gente poder ter uma dinâmica boa no culto de hoje. Salmo 103, verso 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Meu irmão, a Bíblia se empresta da simbologia para transmitir mensagens espirituais, mensagens importantes. Ainda que não fosse inédito, o uso da figura paterna para referir-se a Deus pareceu bastante inovador aos discípulos quando Jesus ensinou eles a orar e começar a oração daquele jeito que você sabe como é que é? Pai Nosso. Foi um pouco chocante, eu digo, ainda que não fosse inédito, porque acabamos de ler um salmo davídico, datado aí de aproximadamente 800 anos antes da encarnação de Jesus, onde Deus é apresentado na figura de um pai que se compadece dos seus filhos. Essa não é a única ocorrência. Se você recuar um pouquinho até o Salmo 68, você vai perceber também, em linguagem poética, como Deus é prefigurado aqui. Salmo 68, verso 5 diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Você diz amém? Não é uma novidade. Isaías também faz uso deste termo. Se você observar na tela o Salmo, o capítulo 64 e o verso 8, Isaías diz assim: Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Pai. Você deve lembrar que foi o mesmo Isaías quem disse no capítulo 49, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Você conhece, esse é um texto muito conhecido. Então Isaías se empresta das duas figuras, a figura paterna e a figura materna. Na realidade, Isaías não compara Deus com uma mãe, mas ele compara o amor de Deus com o amor de uma mãe. A figura de Deus, ela recebe o símbolo da figura masculina do homem, do pai. Isso é evidente em todas as escrituras. Aqui no caso de Isaías, seja quando ele compara o amor de Deus ao amor da mãe, ou quando ele compara Deus com o próprio pai, a compaixão ganha destaque, é um sentimento, uma atitude que é exercida em relação ao filho necessitado. O Novo Testamento também se empresta dessa figura, e mais tarde, depois de Jesus ter utilizado a fórmula Pai Nosso, você vê os seus discípulos utilizando a figura paterna para referir-se a Deus. Quem sabe um dos textos mais conhecidos seja da primeira carta de João, no capítulo 3, onde ele diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato João diz, nós somos de fato filhos de Deus. Mateus no capítulo 6, um pouquinho antes de Jesus dizer assim, Pai nosso que estás nos céus, os discípulos pedem assim, ensina a gente a orar. E aí Jesus, nesse contexto, ele dá uma senha, ele diz o seguinte: quando você for orar, isso está em Mateus no capítulo 6, o verso 6, o Pai Nosso é a partir do verso 9, ele diz, quando você for orar, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai, e o teu pai, que vem em secreto, ele vai te responder. Ou seja, essa é uma figura bastante recorrente nas Escrituras. A pergunta que fica, e que nós precisamos responder na manhã de hoje é: a julgar pelas nossas referências, teria sido essa uma escolha equivocada de utilizar-se da figura paterna como um símbolo para referir-se a Deus? Eu digo, a partir das nossas referências, porque muitos de nós temos profundas mágoas, lembranças extremamente amargas da figura paterna, infelizmente. Ou, se essa não foi uma escolha equivocada das Escrituras, em virtude da escolha das Escrituras, não seria o próprio símbolo um objeto de ataque para tentar desfigurar o que o símbolo está apontando? A partir do momento em que as Escrituras escolhem a figura paterna como um símbolo para referir-se a Deus, entra em vigor
uma mania de Satanás, o inimigo das almas, o adversário, o anjo caído, uma mania que ele tem de não inventar nada. Eu costumo dizer, o diabo não é criativo. Ele é esperto, ele é astuto, ele é inteligente, mas ele não é criativo. Ele não fica criando coisas. Sabe o que ele faz? Ele pega o que Deus cria e ele distorce. Essa é a maneira mais comum de ele atuar para tentar impedir o que Deus quer fazer pelos seus filhos. E se a Bíblia se empresta da figura paterna para referir-se a Deus, se a imagem do pai afeta diretamente a imagem que as pessoas têm de Deus, se estabelece aqui um alvo do ataque do inimigo. Se eu conseguir desvirtuar a imagem da figura masculina, da figura do pai, na visão que os filhos têm dele, eu comprometo a visão que essas crianças vão crescer de Deus. Você percebe? Agora, se o equívoco não está no símbolo, mas na distorção dele, a minha pergunta para você: não seria papel da igreja restaurar os símbolos estragados? Não seria papel da igreja resgatar valores abandonados? Eu, reconhecendo os riscos implícitos da mensagem de hoje, mesmo reconhecendo isso, e no mês passado eu já antecipei para você que daqui para o final do ano nós vamos entrar e mexer com alguns abelheiros, eu vou convidar você a refletir um pouquinho sobre o papel do homem, do pai e do esposo numa perspectiva bíblica. Eu lamento antecipar a você, mas acredito que a mensagem de hoje vai ser um pouco mais longa do que o normal. A gente tem observado, de forma cômica até, como os homens, os maridos e os pais têm sido representados nos desenhos infantis, nos seriados e nos filmes, como completos bobões. Alguns deles são apresentados de forma infantilizada até na voz, onde a esposa o trata como mais uma de suas crianças, devendo cuidar dele também. Adultos sem nenhum discernimento ou responsabilidade. Eu acho que um clássico do pai estúpido dos desenhos animados é o tal do Homer Simpson. Alguns de vocês devem conhecer. Todo mundo conhece a peça praticamente, né? Famoso por dizer aquela frase: quando eu cheguei já estava assim, para se defender das burradas que ele apronta. Homer era um péssimo pai, capaz de punir o seu filho Bart, quando ele na verdade repete as suas mesmas molecagens. O mais interessante é que, em contraponto ao pai inútil, as mães, nestes filmes e seriados e desenhos, elas são apresentadas como sensatas, inteligentes e responsáveis. As mães têm que estar de olho no marido e por isso elas vivem estressadas. Sem a Marge, a mulher do Homer, provavelmente os Simpsons já teriam sido presos e as crianças dadas para adoção. E não são só os pais e maridos que são bobos. A maior parte das figuras masculinas dos desenhos animados seguem os instintos enquanto as mulheres usam o cérebro. Quem não se lembra da famosa família dinossauro ou de Ginny é um gênio? Será que estes pais, é a pergunta que eu faço, imbecilizados dos desenhos, terão alguma influência sobre esta geração de jovens do sexo masculino? Meninos que tendem a crescer apenas zoando a vida, tudo é uma brincadeira. O que espanta é que Homer Simpson venceu uma pesquisa em 2012 no Reino Unido como o melhor exemplo de pai, além do pai mais engraçado. Um estudo conduzido por uma acadêmica, Savannah Keenan, pesquisadora da Brigham Young University, aqui nos Estados Unidos, mostra que 40% dos sitcoms para pré-adolescentes da Disney apresentam a figura paterna de forma depreciativa, ridícula ou risível. A cada 3,2 segundos, um pai age como um imbecil nesses programas. A dúvida da pesquisadora é a mesma que a minha. Será que estes programas não estão afetando a forma como as crianças do sexo masculino veem seus pais e, consequentemente, a eles mesmos? Muitos de nós rimos de alguns desses programas, dessas piadas, até nos identificando com alguns desses estereótipos, sem nos darmos conta que boa parte desse conteúdo, consumido em família, visa muito mais que entreter, mas remodelar toda uma sociedade.
Culturalmente, o modelo patriarcal no qual fomos educados reservava à figura paterna o papel de líder familiar. Mas a gente precisa entender um pouco melhor essa estrutura. E aqui, sem querer ser muito denso, mas correndo o risco de ser, eu preciso entrar com você um pouquinho dentro da psicanálise. E como a psicanálise vê a estrutura familiar, especialmente a figura paterna. Não tem como você falar desse assunto sem citar o pai da psicanálise, que é um tal de Freud, um austríaco. No início do século XX, ele publicou uma obra chamada Totem e Tabu, onde ele desenvolveu o que designou ali como o complexo de Édipo, onde o menino deseja a mãe e rivaliza com o pai, com a figura do pai. E dentro desse complexo de Édipo, é papel do pai reprimir o instinto da criança de ter a mãe como sua, proibindo o incesto sob forte ameaça de castração. Lógico, mesmo em seus pressupostos ateístas, Freud atribuía uma função importante à figura paterna. Segundo ele, o abandono do incesto e a instituição da consciência e da moralidade são possíveis devido à intervenção autoritária da figura paterna. Para Michel Tort, Freud foi influenciado pelas relações de sexo e de gênero que prevaleciam na sua época, a razão pela qual a figura materna recebeu nessa sua abordagem um papel secundário. Lacan, um outro expoente da psicanálise, também francês, a partir da década de 50, ele vai se aproximando dos conceitos de um outro camarada chamado Strauss. Ele vê o Édipo, que é essa intervenção do pai para romper essa relação da criança com a mãe, como um processo de arrancamento da criança do corpo materno. O pai cumpre o papel de fazer esse corte decisivo, preparando o filho para o mundo em seus desafios socioculturais. Segundo ele, cumpre ao pai quebrar o vínculo natural do bebê com a mãe, que tende, pelo seu instinto materno, prolongar essa relação de dependência da criança. Segundo Lacan, a fragilização da figura do pai, que a gente está conseguindo perceber em nossa sociedade atual, devido à perda desse seu prestígio e desse seu papel na casa, implicaria a tendência ao desaparecimento do imperativo de autoridade. Psicanalista também francês, um tal de Jean-Pierre Lebrun, no seu livro Um Mundo Sem Limites, ele defende que a nossa sociedade passa por um processo de dessimbolização, cujas causas seriam a desinstitucionalização da família e o declínio do patriarcado. Por declínio da função paterna, Lebrun entende um mundo sem referência paterna, um lugar sem pai, um lugar que o pai não tem destaque, um mundo delimitado, circunscrito, um mundo que leva o nome de sua obra, Um Mundo Sem Limite. Faltaria limite, afirma ele, porque falta a função do pai da castração, é aquele que representa um limite, cujo paradigma impediria o incesto. Houve uma lei na França, na década de 70, que substituiu na lei o termo autoridade paterna por autoridade parental, porque, segundo eles, deslegitima a igualdade do pai e da mãe. Esse Jean-Pierre Lebrun critica tal lei e, segundo ele, a simetria entre o homem e a mulher não deixaria lugar para alteridades e o pai não conseguiria ocupar o lugar necessário de estrangeiro para o filho. O pai se tornaria hoje um auxiliar dedicado da mãe, um elemento redundante na configuração familiar. Segundo esse mesmo psicólogo, a hierarquia entre pai e mãe seria necessária ao exercício da função paterna e a uma resolução normal do complexo de Édipo, na medida que ela garante a possibilidade da contraposição de ideias para a criança. Aí, do declínio da função do pai, resultariam a invasão da mãe, a prolongação e mesmo a prevalência da situação de dependência, resultando em uma falha na constituição do sujeito. Vamos trocar isso aqui por arroz e feijão? Sem a intervenção do pai, para romper o instinto natural materno de prolongar a dependência do filho, você compromete as funções desse sujeito e o seu desenvolvimento. Trocando por arroz e feijão, o que essa gente toda está dizendo aqui. Do declínio da função paterna na nossa sociedade,
Deixa-se desenvolver um mundo onde a castração é sempre remetida para mais tarde. Aí você tem meninos que amadurecem muito, mas muito mais tarde. Percebe? Um outro psicanalista, Charles Melman, ele situa o declínio do patriarcado ao lado de uma série de outros declínios que a gente está vendo na nossa sociedade. Declínio do sagrado, declínio do respeito, declínio da transparência, declínio da autoridade, declínio da diversidade, declínio das referências, declínio do saber, declínio dos limites. Vivemos numa sociedade que desconhece cada vez mais limites. Segundo ele, o fato do pai não ser mais uma instância amada e privilegiada e cuja autoridade é reconhecida, torna o matriarcado a forma dominante de criação das crianças, causando sintomas novos aos quais ainda teremos que responder no futuro. Melman vê no matriarcado apenas uma relação dual, emocionalmente incestuosa, quando não há uma interferência de um outro para romper essa dependência. As relações e as satisfações são diretas, sem mediação. E eu sei que alguns de vocês devem estar se coçando aí na cadeira. Eu estarei responsável pelo sangue de vocês se acompanharem o raciocínio até o final. Deixando esse ambiente aqui agora, eu já não sou responsável pelo que eu estou dizendo. No patriarcado, se instaura uma ruptura entre a mãe e o filho, pela via da autoridade exercida pelo pai. Agora eu abro um parênteses aqui. Lógico, a gente está falando em termos de ideais, mas muitos de nós conhecemos ou vivemos numa realidade onde a família não pôde contar com a presença do pai, seja pela perda trágica e prematura, ou pela rejeição, abandono e qualquer outra razão. O pai não estava presente. E muitos de nós vimos indivíduos estruturados que contaram com os esforços redobrados de uma mãe guerreira e dedicada. Mas a gente não está tratando o todo pela parte. E graças a Deus esse tipo de exceção existe, onde as mães conseguiram superar a ausência do esposo e do pai, seja qual foi a razão. A nossa cultura atual, infelizmente, tem privilegiado a relação do indivíduo com uma ordem lógica, onde não há limite, não há recusa, onde os nãos são cada vez mais evitados. Melman chega a dizer em 2010 que tem surgido uma nova economia psíquica. Acompanhe a profundidade desse raciocínio dele. Os indivíduos que enfrentam dificuldade em estabelecer uma identidade sexual, porque devido à igualdade instalada no casal, os pais funcionam em uma dinâmica de ambiguidade sexual, ou seja, a identidade sexual dos filhos depende da hierarquia doméstica, depende da hierarquia familiar. Lógico, há quem discorde. Existem vozes que, mesmo reconhecendo a necessidade de se impor limites, questionam se a solução paterna histórica seria o melhor ou o único caminho. Michel Tort defende que a gente pode pensar em múltiplos édipos possíveis, conforme os ingredientes históricos que a gente tem. Quando ele se refere a múltiplos édipos, é uma outra forma de exercer a autoridade e impor limites dentro da casa, que não precisa necessariamente ser o pai. Muito próprio do relativismo, do pensamento relativista que impera na atualidade. Agora, quando o tirano familiar, que muitas vezes o pai exerce esse papel, ele sai de cena, segundo esse Tort, emerge um outro tipo de pai que pode exercer a sua função. Emerge uma democracia na relação do pai com o filho. Não se trata de um declínio, mas sim de um novo começo, segundo ele. Aí dentro dessa reflexão, há uma necessidade de se repensar o papel do pai. E surgem inúmeras possibilidades, algumas delas a gente anda vendo por aí. Inclusive um tipo de pai que não precisa ser homem. Afinal de contas, como argumentam alguns, pai não é o que gera, mas o que cria, com amor, com responsabilidade. Surge também a figura do pai amigão, que adota o vocabulário e as gírias da galera, vai com o filho para a balada, usa roupas da seção juvenil e um manequim menor que o dele. Eu devo lembrar vocês que nós somos cristãos, e supostamente nós extraímos deste livro os conselhos para a nossa vida. O seu filho não precisa de um amigo do peito, para que ele possa chamar de cara. Ele nem espera isso de você, isso ele já tem na escola. Seu filho precisa de alguém que imponha limites, que lhe transmita segurança e lhe dê apoio ao enfrentar os desafios da vida adulta.
E aqui nós encontramos um tópico que eu entendo partindo já para uma solução, porque até aqui vimos um problema, um emaranhado de teorias e de pessoas que refletiram um pouquinho sobre isso, mas sobre a importância do pai, há um psicólogo canadense que anda causando um certo barulho por aí. Ele se tornou uma pessoa não muito desejada no meio acadêmico e é chamado para alguns debates numa tentativa de envergonhar eles diante das câmeras, mas o tiro tem saído pela culatra. Se você quiser pesquisar alguma coisa sobre este camarada, eu recomendo alguns dos seus materiais. Jordan Peterson. Ele sustenta que a ausência da mãe é quase irrecuperável, mas a rejeição ou a ausência do pai não fica para trás. Se o pai rejeita os filhos, ou se não forma uma boa relação com eles, é como se o espírito da civilização abandonasse a criança, deixando-a do lado de fora sem valor. O pai deveria ser uma força encorajadora, embora, infelizmente, finda sendo tirânico e esmagador. É dever do pai impor os padrões de comportamento mais exigentes, sempre avaliando o que o filho faz, com o objetivo de ajudá-lo a trazer o melhor de si. Mas a gente tem que reconhecer que essa não é uma tarefa simples. Essa semana, eu fui a um livro, e eu quero ser muito enfático aqui com você. Se você não leu esse livro ainda, meu irmão, você que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu recomendo urgentemente de você ler esse livro. Esse não é um livro que se lê uma vez, esse é quase um almanaque, é quase um livro de consulta. E você deve ir nas sessões próprias do momento em que você está vivendo, o índice pode te ajudar nesse sentido, mas eu quero recomendar fortemente que você leia o livro Lar Adventista, uma compilação de muitos materiais de Ellen White sobre o assunto, algumas cartas que ela mandou para pessoas que passavam por problemas, e alguns tópicos ali são extremamente relevantes, e creia você, ainda que tenha sido escrito há 1,5 século atrás, para uma menina que tinha a 3ª, 4ª série primária, a profundidade dentro da psicologia humana que ela consegue abordar neste livro é impressionante. É do capítulo 37 que eu vou extrair o que vou ler aqui para você agora. Capítulo 37 do Lar Adventista. O título desse capítulo é assim, ó, o tipo de marido que você não deve ser. Esse é o título do capítulo. E aqui eu subdividi em 4 tópicos para ajudar aqui a nossa didática. Primeiro deles, um tipo de pai, de marido, de homem que você não pode ser. Lembre-se que nós partimos aqui da ideia de que as Escrituras se emprestam de um símbolo para se referir a Deus, e o símbolo é a figura do Pai. Se este símbolo, a imagem deste símbolo está desfigurada, isso compromete a imagem que as pessoas têm de Deus, a imagem que os filhos crescem de Deus. Por isso, nós precisamos recuperar essa imagem, e precisamos entender qual é o ideal para a nossa vida, porque nós estamos numa posição para representarmos nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E uma coisa que um pai não pode ser é ditatorial e dominador. Repare o que ela diz. Ela está falando com alguém. Tua vida seria muito mais feliz. Está falando para homens. Se não sentissem que estás investidos de absoluta autoridade pelo simples fato que és marido e pai. Tua conduta mostra que interpretas mal tua posição de marido. Isto é, laço de união do lar. Você percebe essa expressão? É como se ela dissesse, você está ignorando, você se apela para a autoridade, mas você esquece que o teu verdadeiro papel dentro de casa é o laço da união familiar. É como se o pai fosse a liga entre os componentes da família. Se nele convergessem todos os membros da família. És nervoso e ditatorial. No curso que estás agora perseguindo, em vez de seres um laço de união da família, serás como um torno para comprimir e martirizar os outros. Se eu falo para alguém aí, que se identifica com isso, e começou a ficar já com raiva de mim, porque eu estava indo bem até agora, mas agora pesou no seu calo, entenda, esse chapéu tem a bitola da sua cabeça e você tem que rever sua vida. Segunda coisa, pais, maridos, homens irritadiços e rixentos. No que respeita a muitos, a disposição de irritar-se é encorajada até que se tornam como crianças grandes, não deixam esse aspecto da sua vida infantil para trás. É o tipo de pai que ao chegar em casa, os filhos e a mulher não sabe como é que ele vai vir hoje. Um humor completamente alterado, não sei se hoje ele está sorrindo ou se ele está irritado, não sei se hoje ele está para conversa ou se ele está chutando tudo. Crianças.
crianças. Só muda a embalagem, mas na essência, na maturidade emocional, são como as crianças que se debatem no chão, no shopping, na frente de todo mundo, fazendo escândalos. Terceiro tipo de pai que a gente não pode ser: egoísta. É mal-humorado, despótico, ditatorial. Suas palavras frequentemente são cortantes e deixam uma ferida que ele não procura sarar, suavizando o espírito, reconhecendo suas faltas e confessando o erro praticado. Vai soltando farpa e bronca e palavras para todo lado. O irmão B, é uma cartinha que ela manda. O irmão B precisa abrandar-se. Deve ele cultivar o refinamento e cortesia, deve ser muito terno e amável para com a sua esposa, que é sua igual em todos os sentidos. Não deve proferir palavras que lancem sombra sobre o seu coração. Ele deve começar a obra de reforma no lar, deve cultivar a afeição e vencer os traços rudes e ásperos, insensíveis e egoístas de seu temperamento. Doído isso aqui, não? Última característica extraída deste capítulo: um pai que você não deve ser: mal-humorado, e faltou 2 letrinhas aí, intolerante. Esperas demasiado de tua esposa e filhos, censuras demais. Se encorajasses em vós mesmo um temperamento alegre e feliz, e lhes falasses bondosa e ternamente, levarias para o teu lar luz em vez de sombras, tristezas e infelicidade. Preocupas-te demasiado com a tua opinião, tomas posições extremas e não tens permitido que tua esposa tenha no seio de tua família o peso que deveria ter. Oh, meus irmãos, todos nós sentimos de alguma maneira a presença ou a ausência da figura paterna. O pai representa a possibilidade do equilíbrio pensado como regulador da capacidade da criança em investir no mundo real. A criança necessita do par conjugal adulto para construir dentro de si imagem positiva das trocas afetivas e da convivência. Durante o desenvolvimento da personalidade, o pai se sobressai e ganha consistência quando a criança o percebe enquanto desejo da mãe. E aqui eu preciso parar um minutinho. Faz parte da estrutura do sujeito que você anda criando e educando dentro de casa, que eles percebam que o pai é objeto do desejo da mãe e que a mãe é objeto do desejo do pai. Muitas vezes, os únicos sentimentos que nós percebemos dentro de casa são de luta, disputa, discórdia, descontentamento, reclamações. A criança cresce com a impressão de que os seus pais estão jogando uma partida um contra o outro e não compõem um time que está indo em direção a uma mesma meta. Os cônjuges precisam reverenciar um ao outro diante dos seus filhos. Meu irmão, não é possível que a gente tenha aceitado um evangelho que vai nos tornar como famílias normais e comuns, degradadas e degringoladas em direção a um precipício. Não é possível que esse evangelho não efetue em nós uma mudança e uma transformação para que os nossos filhos sejam melhores do que nós. No livro A Paternidade, um enfoque psicanalítico, um artigo publicado por uma argentina chamada Arminda Aberasturi, tomara que eu não tenha errado a pronúncia do seu sobrenome, ela diz assim, embora, está na tela, o lugar do pai na primeira infância não seja tão destacado na literatura como acontece com a figura materna, sabe-se que o contato corporal entre o bebê e o pai no cotidiano é referência na organização psíquica da criança, devido à sua função estruturante no desenvolvimento do ego. Ela continua: no 2º ano de vida, quando já existe a imagem de pai e de mãe, a figura paterna ganha relevo, não só para ancorar o desenvolvimento social da criança, mas para servir de suporte das dificuldades inerentes ao aprendizado deste período. É este apoio que vai alavancar o desprendimento da criança da estrutura doméstica confortável até então garantida pela mãe.
o movimento para alcançar autonomia ganha maior força na adolescência. Há um livro sob o título Educando Meninos, em que o autor apresenta um dado científico extremamente relevante, que bate com o que essa psicóloga argentina está dizendo aqui. Diz que os meninos, aos 2 anos de idade, por uma função química do seu corpo, que lhe é própria, recebe a primeira dosagem de testosterona, que vai lhe ajudar a se afirmar como figura masculina. 2 anos de idade. É exatamente quando a figura do pai ganha relevo. E esta injeção de testosterona, nessa primeira infância, nos 2 anos de idade, muda o comportamento da criança, fazendo com que ele apresente certas características de violência contra a mãe. E neste momento, o pai precisa intervir para dizer quem que é o chefe da matilha, porque ele instintivamente vai querer se sobrepor como o chefe da casa. E se o pai não entra quebrando este ciclo, dizendo quem manda aqui sou eu, e respeite sua mãe, ele vai criar um pequeno criminoso. A segunda vez em que essa injeção de testosterona acontece na figura do menino é na puberdade, no início da adolescência, quando o seu corpo já sofre uma série de transformações. E é aí de novo que o menino vai querer fazer o quê? Ele vai querer achar que ele é o dono do barraco. E adivinha quem que vai precisar intervir de novo, colocando ele no seu devido lugar? A figura paterna. Daí, meus amigos, nós temos a grande necessidade de termos casamentos fortes. Uma relação sadia e equilibrada entre o marido e a mulher vai garantir que os nossos filhos sejam melhores do que nós, como eu já disse. Mães ou pais, ouça o que vou dizer aqui. Ouça o que vou dizer aqui. No exercício da função pastoral, com o passar dos anos, sabe o que acontece? Nós temos a impressão de estarmos às 2 horas da tarde na programação de uma das principais emissoras da TV brasileira. Vale a pena ver de novo. Só que não vale a pena ver de novo. Chega um determinado momento em que você bate o seu olho numa determinada situação e é como que a tua mente, a tua memória dissesse assim, ela diz isso para o pastor. Você já viu isso antes. Existem padrões de comportamento que não importa se é aqui, se é no Brasil, se é no Sul, se é no Nordeste, se é no Sudeste, não importa. São padrões de comportamento e de conduta em que você bate o olho e você diz, eu já vi esse filme antes. E sabe uma coisa, meus irmãos, que eu tenho percebido com muita tristeza, e eu vou dizer, o trabalho do pastor é um trabalho complicado, porque o pastor vai até onde as pessoas deixam ele ir. Você fica olhando as coisas e você não tem a autoridade de interferir, a menos que as pessoas te deem essa abertura. Você fica com as mãos atadas. E o que às vezes eu percebo são filhos que são seduzidos por seus pais para ir contra o marido ou a esposa. Às vezes a mãe se une aos filhos contra o marido, falando, confabulando e planejando nas costas dele. E às vezes é o contrário também. Às vezes, devido à postura, por razão justa ou não, o pai se confabula com um dos seus filhos, numa tentativa de neutralizar o que ele julga estar errado na mãe. Meus irmãos, a gente não pode imaginar a desgraça que uma atitude como essa pode causar na vida futura dos filhos. A gente não pode imaginar. Seja num contexto de divórcio ou apenas de disputa rotineira dentro de casa. Para Cornot, autor do livro Pais Ausentes, Filhos Perdidos, o pai tem 3 papéis a desempenhar basicamente com seus filhos. Está aqui na tela o resumo das 3 coisas. A primeira está ligada ao complexo de Édipo, que Freud inaugura lá no início do século XX. Separar a criança da mãe e separar a mãe da criança. Ele entra na vida dos dois. Pai, você que me ouve, se ainda dá tempo para você, é seu papel quebrar esta relação. O pai entra na vida dos dois, rompendo a simbiose estabelecida e coloca um limite na vida da criança ao reivindicar a mãe para si próprio também, restabelecendo uma relação triangular, pai, mãe e filho.
que implica em conflitos, que são fundamentais e construtivos, se vivenciados de maneira saudável e respeitosa. Quando o pai se recusa a esse papel conflitogênito que lhe foi conferido, cria uma enorme dificuldade na organização dessa tríade familiar. Segundo ponto, proposto por Carnot, ajuda a confirmar a identidade do filho e da filha, é papel do pai fazer isso. O investimento paterno ao menino e à menina lhe dá segurança e autoestima, não só como apoio emocional à mãe, através de uma boa relação entre ambos, mas como uma pessoa que sustenta a lei e a ordem na vida da criança, à medida que ele se oferece como objeto de identificação. Olha aqui para mim. O pai precisa viver os princípios que ele deseja transmitir para o seu menino ou para a sua menina. Ele precisa trazer os seus filhos para dentro da sua rotina, para dentro do seu mundo. Os filhos precisam saber como o pai lida com as mais variadas circunstâncias da vida. É importante o pai trazer o menino para dentro das suas atividades de reparo da casa, de manutenção do veículo. É importante o pai trazer a menina para dentro das suas relações comerciais, quando ele vai a um supermercado, quando ele faz compras, como ele trata o garçom, a garçonete, como ele trata o gerente do estabelecimento, como que ele lida com as coisas. É importante que os filhos tenham, sem a presença da mãe, uma coisa dele com os seus filhos, e os filhos contemplem como o pai age no seu cotidiano, e isso fortalece a autoestima, dá segurança e referência. No livro Educando Meninos, é sugerido, inclusive, que o pai, na primeira infância da criança, inclusive, brinque com ele, sabe de quê? De lutinha. De que role no chão, de que consiga segurar seus braços, de que ele possa perceber limites. Isso está dentro do inconsciente, de que ele não tem toda a força, de que ele não tem todo o poder, de que há alguém maior do que ele, de que há alguém mais forte do que ele. É complicado. E lá, de vez em quando, eu faço umas dessas lá em casa. Outro dia, o Noah quis fazer com um colega na escola, a professora o repreendeu. Ele disse: o meu pai faz comigo em casa. Digo, ai, meu. E parece que isso não é só comigo que acontece. Eu ouvi recentemente de alguém que agora não estou me lembrando. Terceira coisa, transmitir a capacidade de receber e de interiorizar os afetos e de carregá-los consigo. Eu tive um ancião, pode ser até que ele esteja assistindo o sermão agora. No passado pedi permissão para usar esse exemplo, ele me deu, então me sinto à vontade para dizer. Ele me disse que o seu pai educou os filhos, criou os filhos, sem sorrir para eles. Porque na cabeça do seu pai, se o pai sorrisse para os filhos, perderia o respeito deles. E ele me disse que uma vez viu o pai rindo de alguma coisa engraçada, e quando o olhar do pai cruzou com o dele, ele percebeu que o filho viu que ele estava rindo, fechou a cara imediatamente. O terceiro papel do pai é conseguir transmitir, interiorizar e manifestar afeto. Pode ser que eu esteja falando para alguns camaradas aqui que achem que não podem demonstrar fraquezas, ou emoções, ou sentimentos. Seus filhos precisam compreender que você é de carne e osso. Sabe por que isso é importante? Porque nós precisamos crescer com a ideia de que Deus se afeta com o que a gente sente. E pais insensíveis acabam apresentando a ideia de um Deus austero, de um policial cósmico, que não se afeta com as nossas emoções. E aí, às vezes é papel da igreja e do pastor e das mensagens que são pregadas a ajudar a desconstruir a imagem desse Deus tirano. Quando a gente às vezes prega daquele Jesus extraordinário, que era a imagem perfeita de Deus, a gente tem que dizer: ele chora por você, ele se afeta por você, ele te acha a coisa mais linda que tem. Porque essa desconstrução de uma imagem distorcida, às vezes é papel do pregador e do pastor, justamente porque nós trazemos conosco uma referência completamente comprometida. A senhora White, ainda naquele mesmo capítulo, ela traz aqui
uma palavra. Há na maioria das famílias filhos de várias idades, alguns dos quais necessitam não somente, perceba, a atenção e sábia disciplina da mãe, mas também a mais severa, embora afetuosa, influência do pai. Poucos pais consideram esta questão na sua devida importância. Eles negligenciam o próprio dever e assim acumulam pesados encargos sobre a mãe, ao mesmo tempo que se sentem em liberdade de criticá-la e condenar-lhe as ações segundo o seu julgamento. Vamos trocar por arroz e feijão antes de eu ir para o outro? O cara é omisso, ausente, e quando a mulher precisa atuar ou fazer alguma coisa, ele ainda faz o quê? Ele ainda critica a maneira como ela faz. Quando o marido tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que deve possuir todo verdadeiro cristão, isso será manifesto na relação matrimonial. Ele procurará conservar a esposa com boa saúde e ânimo, esforçar-se-á por falar palavras de conforto e criar uma atmosfera de paz no círculo familiar. A figura do pai é o símbolo que promove a estruturação psíquica da criança e lhe permite abrir-se para o horizonte de novas possibilidades. Nesse sentido, a identificação da criança com o universo de seu pai se dá através da experiência da interação, como eu disse, quando ele aparece como interdito na relação entre mãe e filho. A presença do pai marca simbolicamente essa dinâmica de rompimento. Em 1991, nas pegadas de Lacan, Carnot também disse assim: o pai encarna inicialmente a não-mãe e dá forma a tudo que não seja ela. Você percebe o grande perigo de um pai ausente, mesmo morando na mesma casa? Quando ele não cumpre o seu papel, a criança perde uma face daquilo que é necessário para formar a sua personalidade e a sua composição. É a presença e a atuação do pai que irá facilitar à criança a passagem do mundo da família para a sociedade. Mas agora, e eu já quero me encaminhar aqui para as minhas considerações finais, é que quando nós, ao lidarmos com os desafios culturais atuais, às vezes a gente não consegue responder direito por que a Bíblia apresenta o patriarcado como um modelo. Às vezes a gente não consegue explicar direito por que algumas coisas na Bíblia foram escritas do jeito que elas foram escritas. E muitos de nós estamos afetados por uma cultura que busca a igualdade em todos os sentidos. Alguns consideram essas ideias retrógradas, injustas, que depreciam a mulher e os seus direitos. A gente não pode negar, o Evangelho nos propõe sim uma reorganização familiar, hierárquica e patriarcal. Mas há um grande mal-entendido em relação ao significado disso. Eu quero deixar claro para você, o que está em questão aqui hoje não são os direitos civis de homens e mulheres. Esse aqui é assunto para um outro dia, quando a gente vai analisar as reivindicações do movimento feminista, também a partir de uma perspectiva bíblica. Não é o assunto de hoje. Isso é um assunto para um outro dia. A autoridade atribuída ao marido e ao pai nas Escrituras sofreu uma modificação pela entrada do pecado, e se isso não for bem compreendido, pode levar a abusos e distorções. A gente precisa compreender exatamente este símbolo. E essas diferenças aconteceram por um episódio marcado no 3º capítulo das Escrituras. A queda mudou o plano original. A queda impôs uma reorganização da família. E eu queria que você, ainda que conheça, pudesse acompanhar comigo algumas dessas modificações percebidas no capítulo 3 de Gênesis. A primeira parte do verso 16 do capítulo 3 de Gênesis diz assim, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz filhos. A minha pergunta para você, que modificação você vê aqui após a queda? A concepção da mulher sofreu uma modificação em virtude do pecado. Eu não sei como é que ela ia dar à luz antes sem dor, mas a partir do pecado. E se eu vou dizer para você, eu tenho tanto medo disso, que se o mundo dependesse de mim para ser repovoado, nós já teríamos sido extintos. Minha cunhada está em trabalho de parto, provavelmente deve ganhar o bebê hoje, a Josane, alguns de vocês conhecem, e eu estou aqui agoniado, agoniado, só de longe, agoniado já. Olha o verso 17 e 18, outra coisa que sofre alteração. Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é o que diz aí? Maldita é a terra por causa de ti.
Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então a primeira modificação que a gente vê, tem que ver com a procriação, a concepção, dores, sofrimento, agonia. Segundo, a terra foi amaldiçoada, até então não havia espinhos, e o trabalho era para ser um prazer, um deleite, era para ser um hobby, mas não, vai ficar meio complicado trabalhar. Modificações a partir da queda. Olha o verso 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste formado, porque és pó, e em pó te formarás. O que você vê aqui como modificação pelo pecado? A morte entrou. Mas o que causa muito espanto é a última parte do verso 16. É aqui que o pessoal não gosta, mas é o que está aqui. Isso aqui é a Bíblia. O teu desejo, está falando com a mulher, será para o teu marido, e ele te dominará. Quer ver um outro texto também que deixa as mulheres, aquelas logicamente que não compreendem o que a Bíblia está dizendo, que causa uma verdadeira revolta dentro dos mais críticos em relação ao assunto? Paulo escrevendo aos Efésios, e ele faz uma citação aqui de Gênesis 3, ele diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu destaco aqui 3 elementos dos versos que nós acabamos de ler, 3 elementos: sujeitai-vos como ao Senhor, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja, e o terceiro, se entregou por ela. Os valentões de plantão, ou os grandes líderes aqui, os machões que estão me ouvindo, aqui em outro lugar, se você me apela para os versos de Efésios 5, ou para o relato da criação de Gênesis 3, para exercer a sua tirania, os seus caprichos, o seu egoísmo dentro de casa, achando que todo mundo está ali para servir você e os seus desejos e os seus caprichos, você é um bobão. Porque não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, e eu afirmo aqui, com ela nas minhas mãos, a Bíblia aqui está ressaltando um modelo hierárquico, onde o homem é o cabeça da família, e onde a mulher deve se sujeitar a ele. Ponto. Isso não exige, não dá margem a um outro tipo de interpretação. Não dá. Mas isso daria o direito dos homens atuarem como autoritários dentro do seu lar? É a minha pergunta. Porque de um lado você tem a ausência, do outro lado você tem a tirania. E os dois modelos, nos dois extremos do pêndulo, não servem. E desfiguram a imagem para a qual o símbolo está apontando. Seja um bobão, ausente, um banana, esse não representa a figura de Deus. Seja o despótico, autoritário, que quer tudo do jeito dele, esse também não representa a figura de Deus. Nós precisamos restaurar a imagem de Deus através do símbolo que a Bíblia nos propõe. Como fazer isso então? Essa hierarquia soa esquisito para você? Essa hierarquia soa estranho para você? Porque é Deus de Abraão, Isaac e Jacó e não de Sara, Rebeca e Raquel? Soa estranho isso para você? Deixa eu dizer a você. A terra sofreu com o pecado. A concepção feminina sofreu alteração com o pecado. O trabalho foi alterado com o pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado. A estrutura familiar também sofreu um dano. A estrutura familiar também precisou ser reorganizada por causa do pecado. Mas você acha que foram só essas 4 coisas que eu listei aqui? Não. Sabe que quando Deus pede um negócio para nós, Deus arruma argumentos para a gente poder confiar nele. E eu vou te dar um muito sério aqui hoje pela manhã. Essa hierarquia familiar estabelecida na família, com a entrada do pecado, essa hierarquia, ela não aconteceu apenas dentro da família. Olha o telão, João capítulo 12, verso 49 e 50, olha o que Jesus fala, poucos dias antes de morrer, porque eu não tenho falado nada de mim mesmo, mas o Pai que me enviou,
ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Vamos lá, você vai pegar o fio da meada. Olha o 31 do capítulo 14. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai que diz aí? Me mandou. Alguns devem lembrar de Mateus 24, 36, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente quem? O Pai. E agora eu vou para coroar aqui, como cereja do bolo, eu vou ir à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus, que diz aí o verso? Meu irmão, essa hierarquia que causa tanto escândalo com aqueles que querem a igualdade familiar e reivindicam os direitos das mulheres, essa hierarquia não foi estabelecida só no seio familiar, mas também foi estabelecida dentro da própria divindade. A divindade se reorganizou por causa desse problema chamado pecado. E você sabe que não foi apenas a hierarquia que aconteceu entre Cristo e o Pai, mas João capítulo 16 diz que o Espírito também se modificou na sua relação com as outras duas pessoas da divindade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Dentro do período do pecado, a hierarquia que se instala dentro da divindade, o Filho se submete ao Pai e o Espírito se submete a ambos. Só que, meu irmão, essa hierarquia não tem nada que ver com valor ontológico. Essa hierarquia não tem que ver com esses padrões de quem manda mais ou quem manda menos, que nós tão afetados estamos para saber quem que é o mais importante. Isso não tem nada que ver com a economia do pensamento do céu, do pensamento celestial. Essa hierarquia é uma hierarquia funcional, não tem que ver com valor. Ou qualquer um de nós dentro dessa sala aqui questionaria a capacidade de uma mulher para exercer qualquer tipo de função que um marido exerce. Quem de nós seria besta de imaginar que existe algum tipo de valor diminuído na figura feminina em relação ao homem? Mas o pecado nos afetou em essência. O pecado afetou a gente no que a gente é em essência, mas o pecado também afetou a própria divindade. Eles tiveram que se reorganizar para executar o plano da salvação. Ou seja, o que Deus está dizendo que a família precisa fazer, Ele também fez dentro do seu seio mais íntimo, na própria relação que eles tinham uns com os outros. Como eu já mencionei, Deus é prefigurado e representado na figura paterna. Observe esse texto de Isaías, e com isso aqui a gente vai terminando. Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Olha as palavras de Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, verso 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas unicamente a Cristo. Deus é apresentado como Pai, Cristo é apresentado como esposo, ambos, pai e filho, são simbolizados na figura masculina. Por isso, meu irmão, seja homem. A gente está cercado de maus exemplos e com isso as chances das pessoas desenvolverem uma antipatia por Deus e por Jesus Cristo aumentam significativamente. Como eu mencionei anteriormente, os extremos e as distorções prestam um desserviço ao propósito divino, e não é à toa que muitos críticos encontram na figura tirana e arbitrária do Pai razão para justificar uma substituição do seu papel. Para muitos não faz sentido chamar Deus de Pai, porque eles não têm boas lembranças. Acontece o mesmo na figura do esposo, assim está bem fora de moda a figura masculina. Pergunta que eu fiz no começo, eu repito agora no final. Não seria papel da igreja restaurar os símbolos estragados? Não seria papel da igreja resgatar os valores abandonados? Os homens que se apoiam na prerrogativa bíblica de autoridade para se prevalecerem, não estão fazendo outra coisa senão trazendo condenação para si mesmos. Ainda que a gente não disponha de um modelo perfeito, nenhum de nós tem.
ainda que os nossos pais tenham falhado, e ainda que nós estejamos falhando com os nossos filhos, o problema não está no objeto para o qual o símbolo aponta. O símbolo bíblico, para representar a divindade, nos propõe um ideal que a gente precisa perseguir, um ideal que deveria inspirar os homens, os pais e os esposos. A imagem que a gente tem de Deus é diretamente afetada pela forma como a gente enxerga, especialmente o nosso Pai. O Evangelho tem buscado restaurar essa imagem imperfeita, inspirar os que foram transformados por esse mesmo Evangelho a transmitir a melhor ideia para a geração seguinte. Meu irmão, seja o melhor homem, marido e pai que você possa ser, pela graça de Deus. Não se trata de igualdade, mas de um remendo funcional provocado por nossa atual condição. A autoridade bíblica, transferida ao homem, exige dele uma disposição de servir e amar até sangrar. Nada menos do que isso deveria orientar os nossos esforços e as nossas decisões. O meu sincero desejo para você é que a graça de Deus atue em sua vida. Eu sei que existem desvantagens, quem sabe, no seu temperamento. Pode ser que existam desvantagens na maneira como você foi criado, e isso te afete tanto que você parece não ter força para mudar. Mas eu acredito que os casais dessa igreja precisam conversar, aberta e honestamente, conversando um com o outro de suas limitações, pedindo ajuda um ao outro para rever estes conceitos e essas posturas. A nossa próxima geração precisa ser melhor do que a nossa. Esse Evangelho tem que nos transformar na essência de tal forma que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque a Tua Palavra nos apresenta um ideal a ser perseguido, a ser buscado. Muitos de nós nos vemos tão impedidos, tão limitados para perseguir esse ideal. Como qualquer outra área da nossa vida relevante, nós só vamos poder vencer pela graça de Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, pedimos que a bênção prometida a todo aquele que crê possa alcançar os homens, pais e maridos dessa nossa comunidade aqui. Que eles possam encontrar forças, munições, para poder rever seus posicionamentos e suas posturas. Que tenham humildade para amolecer seu coração, para permitir que Jesus domine os seus impulsos, a sua rotina. Que tenham fibra para se posicionar, que não corram do debate, que não corram, no caso de alguns, de se posicionarem firmemente por aquilo que é correto, que coloquem limites, que sejam firmes, porém afetuosos. Ó Deus e Pai, sem a Tua ajuda nós não vamos conseguir. Pode ser que alguns de nós aqui precisemos buscar orientação externa, ler bons livros, nos educar um pouco mais nisso, investir um pouco mais nisso. Mas por favor, que mesmo as mulheres que se sentem sobrecarregadas, quem sabe pela ausência, pela fraqueza dos seus maridos, que elas possam ter um pouquinho mais de força para ajudá-los a ocupar a posição que lhes pertence. Isso vai tornar sua vida mais leve, isso vai aumentar o seu interesse, a sua admiração pelo marido. Nós precisamos quebrar este ciclo vicioso e recuperar a posição estabelecida por Tua Palavra, a fim de que nossas famílias sejam firmes e fortes, e que a gente passe uma imagem correta, a mais próxima do ideal de Deus para as nossas crianças. Despeça-nos com a Tua paz, com a Tua bênção. Nós te pedimos estes favores, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.